Bruno, obrigado pelo teu tempo, por tu fazeres este vídeo comigo. Pelo que tu já me contaste, tu não eras crente, não é? Sim. Viveste uma vida normal e quando é que aceitaste Jesus? Bom, eu também primeiramente quero agradecer aí pelo convite, né? E confesso que quando houve o convite e teve uma palavra que fez eu logo ter a certeza de que eu queria participar, é que Deus me incomodou muito. Então, para mim, quando a pessoa inclui Deus nessas situações, acabou a conversa e não tenho o que questionar. Se Deus falou, então eu acredito que é um propósito muito maior do que aquilo que eu posso alcançar. Como eu falei para você, eu não nasci num berço evangélico, não fui criado assim, mas já fazem aí 10 anos que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer Jesus através de um convite de um amigo, né? Um amigo meu, um determinado dia, ele teve o prazer de conhecer Jesus, aceitou Jesus na vida dele e disse-me para mim um certo dia: olha, hoje temos ali uma celebração e tal, e gostaria de participar. E assim, a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, então eu acredito que não só para mim, mas talvez para algum parente, para alguma pessoa que talvez hoje acha que já não dê mais, eu queria deixar uma palavra de encorajamento e dizer: olha, vai chegar o seu tempo, não desista. E fazem aí 10 anos que eu tenho tido um relacionamento com Jesus e estou muito feliz por isso. Que bom. Qual foi a tua impressão quando tu foste então a esse encontro, a esse convívio que o teu amigo te convidou? Olha, é assim, como eu disse para você, eu passei uma grande parte, eu não vou perder muito tempo com isso, porque o que Deus tem feito é muito maior, mas eu tive uma juventude onde eu tomei muitas decisões erradas, eu fui envolvido com drogas, com bebidas e cigarros e essas coisas e tal. Então eu tinha tudo para não estar aqui onde eu estou hoje, porém a vida é um bocado rápida demais e a graça de Deus, ela me alcançou de uma forma como se eu não tivesse outra oportunidade na vida a não ser aceitar. Eu estava ali um certo dia, passado um feriado, né? Eu sou brasileiro no Brasil e veio um convite para mim da celebração e eu fui. E quando eu cheguei lá, para mim foi assim, o primeiro contato foi: como que eu vim parar aqui, né? Totalmente fora um pouco do meu contexto. E por mesmo lado foi bem impactante porque parecia que, como eu disse, que há tempo para todas as coisas. E eu tenho certeza que naquele dia foi o dia que eu vi que o meu nome estava escrito naquele real livro da vida. São aqueles momentos que parece que a gente vai e que Deus parece que conhece a nossa vida toda, não é? Assim, Parece que Deus ele estava me sondando o tempo todo e aí eu fui lá e ele falou: olha, tá vendo como que eu sei por onde você andou? Eu falei: alguém falou de mim para esse pastor, não é possível, tem alguma coisa estranha. Mas pronto, foi isso. Eu cheguei e Deus foi tão bom para mim que a pregação, a mensagem naquele dia era realmente falando aquilo que eu estava vivendo e eu disse: então, como é que isso é possível? E os momentos mais impactantes foi assim, que eu me lembro que o pastor ele disse assim: olha, talvez você nunca tenha frequentado, talvez você nunca tinha vivido nada disso, então do seu jeito, peça algo para Deus aí no seu canto, faça uma oração. E eu: tá bem, vamos lá então. Aí foi quando que eu disse que assim, eu falei, eu lembro até hoje perfeitamente, comento até com a minha esposa, que isso eu nunca vou esquecer. Que naquele dia eu só pedi uma coisa para Deus. Eu fechei os meus olhos e disse: Senhor, se o Senhor me trouxe até aqui hoje, não deixe que eu volte mais a caminhar pelos caminhos que eu já andei até hoje. E eu me lembro também de uma situação que uma pessoa disse para mim assim: olha, você é agraciado. Naquele dia eu fui agraciado por Deus, porque através do Espírito Santo eu consegui quebrar tudo aquilo que me impedia de acessar as coisas de Deus. Porque hoje, com 10 anos, eu vejo que muitas pessoas encontram muitas dificuldades, muitas recaídas, e eu enfrento muitas dificuldades também, mas com a graça de Deus, hoje eu não tenho mais as minhas recaídas, eu não tenho mais aquelas dificuldades, não frequento mais os mesmos lugares que eu frequentava, e hoje vivo uma vida com Deus maravilhosa. Amém. Amém. Achas que o facto de tu teres aceito Jesus
que sabemos que quando nós aceitamos Jesus, nós mudamos, não é? Automaticamente, mesmo que a gente não queira, há algo que acaba por fazer com que a gente mude, não é? Achas que não podes ter as mesmas amizades ou achas que és uma pessoa excluída por tu teres aceito Jesus? De verdade, eu acho isso impossível. Não há possibilidade de inclusão de pessoa qualquer, até porque o propósito do Senhor é a unidade, é amar e cuidar e respeitar as pessoas. Então, independente de qualquer coisa, uma das coisas que eu aprendi com Jesus é não incluir as pessoas ou me excluir de algumas das coisas. Uma das coisas que eu admiro muito e que eu aprendi através da palavra e através de pessoas e de uma igreja também que eu aprendi muito é essa questão da gente não julgar e da gente não incluir ninguém da nossa vida. Nós não temos esse direito, porque Jesus ele morreu na cruz por todos, ele não morreu por uns. Ele morreu por nós, as pessoas que têm os problemas, as pessoas que são viciadas, as pessoas que... assim, para todo mundo. Então eu acredito nisso, nós, muito pelo contrário. Mesmo que hoje eu seja uma pessoa que eu tenho atitudes diferentes das que eu tinha lá atrás, eu não posso em momento algum olhar para as pessoas que tomam as mesmas atitudes que eu e olhar com um olhar de inclusão, de julgamento. Não, muito pelo contrário, eu tenho que fazer com que as pessoas saibam quem sou eu, entendam de onde eu vim e aonde eu estou hoje para que seja algo interessante para elas também. É isso. Ou seja, tu consegues olhar para as pessoas com uma maneira diferente, é um amor diferente, não é? É aquela coisa que aqueles que talvez te iriam julgar, não é? Sim. Tu, como já passaste por isso, não há aquele dedo apontado, tu consegues olhar para elas exatamente como tu dizes, Jesus morreu por todos, então quem somos nós para julgar as pessoas, não é? Sim. E isso vê-se muito na nossa sociedade. Foi o vídeo que eu já fiz com a Raquel e falei um pouco disso, não é? Para muitas pessoas, Jesus ele está naquela cruz e custa muito às vezes ter um relacionamento com Deus, criar assim uma base. Daí, tu já disseste, tu vives uma vida menos boa, eu acho que todos nós, não é? Sim, quando sim. não conhecemos Jesus. Eu nasci no lar cristão e a minha vida não foi perfeita, pelo contrário, eu também errei muito. Não posso dizer que por eu ter nascido no lar cristão que eu fui privilegiada. Fui privilegiada porque conheci Jesus e porque eu sabia a quem é que eu podia pedir socorro. Sim, claro. Mas eu tive muitas quedas e fiz muitas asneiras. Acho que muitos jovens acabam por fazê-las também, talvez não tão graves quanto outras pessoas, talvez, não é? Mas eu também fui muito julgada. Acho que às vezes isso mesmo dentro da igreja acaba por acontecer. E aqueles então que não conhecem Jesus e que veem Jesus mesmo somente, ele está ali na cruz, acho que já é mesmo aquela coisa, é o julgamento que bate, não é? Aquela coisa que... Então é como tu disseste, nós podemos olhar para as pessoas de maneira diferente. Jesus já morreu por todos, não é? Sim, sim. Achaste que alguma vez, quando tu aceitaste Jesus e que aquele teu caminho todo que tu percorreste, sentiste isso dentro da tua igreja? Infelizmente é uma realidade que não só a minha igreja, mas que os cristãos em si... É assim, Débora, eu tenho uma ideia mais ou menos de que funciona assim. Isso é uma ideia minha. Quando eu não conhecia Jesus, imagina que às vezes eu estava ali e pessoas passando por mim com bíblias debaixo do braço, indo para a igreja e nunca me deram nem um bom dia, boa tarde, nunca ninguém me convidou. Entende? Sim. Mais ou menos isso, ou seja, então quer dizer, eram pessoas de uma tribo, eu imaginava, eu falava, mas caramba, essas pessoas, elas são crentes e tal, e muitas passam pela gente, né? Mas também tinha situações de pessoas crentes que elas vinham até nós. Então assim, existem essas pessoas ainda, mas eu também acredito que há pessoas aprendendo de uma forma errada. Aí está. Aprenderam errado e estão ensinando errado. A vida com Deus é muito leve. É como você falou, eu não posso olhar para alguém hoje, não há hipótese de eu dizer que eu sou uma pessoa cristã, que eu preciso ou mudar o meu jeito de vestir, ou o meu jeito de falar, ou o meu jeito de ser. Jesus, ele é o nosso... A gente precisa entender uma coisa, na verdade. Pra gente, quando a gente vai realmente entender o amor de Jesus, a gente primeiro precisa ter a humildade de reconhecer a nossa identidade como filho.
Porque quando a gente entende a nossa identidade como filho, daí a gente vai permitir transbordar o amor de Deus. E aí não há hipótese para um olhar de julgar, um olhar de diferenciar ou de fazer acepção das pessoas. No meu caso não há isso, mas infelizmente nas igrejas, eu sou brasileiro, né? No Brasil eu já passei por muito disso. Há pessoas lá dentro, ovelhas ferindo ovelhas, não são nem mais os lobos ferindo as ovelhas. Mas isso é uma coisa que há de se vencer e há de se passar, né? É um processo. Eu acredito que isso será muito, aí está, a maneira errada, como tu disseste, que se aprendeu, mas também a religiosidade que se acaba por gerar. Porque eu não me considero religiosa, eu sigo a Cristo, tal como tu, nós temos uma Bíblia, a gente segue o que a Bíblia diz, e isso faz de nós pessoas livres, certo? E faz, acho que quando nós conseguimos olhar para as pessoas de maneira diferente, aí está, sem julgar. Eu cheguei a esse ponto de olhar para um pastor e se aquele pastor pecasse, para mim acabou, entendes? Porque eu acho que isso era muito a religiosidade que estava dentro de mim. E aí está, a graça de Jesus, ela quebrou tudo, não é? Então, é como tu dizes, Jesus, ele é para todos, não nos serve a nós estar a julgar alguém. E eu entendi isso e tenho entendido cada vez mais que para nós sermos crentes, nós não temos que ser religiosos, certo? Não é? Sim, sim. É interessante isso aí que você falou, que eu acabei de me lembrar aqui de uma coisa que eu aprendi, é uma frase da nossa igreja, que Jesus, a religião ela complica e Jesus simplifica. Aí está. Entende? Não faz muito sentido. A religiosidade, infelizmente, é como que eu te disse ali atrás. A religiosidade ela tem impedido as pessoas de alcançar ou de ter as melhores experiências com Deus. Porque não é uma religião, é uma intimidade, é um relacionamento viver com Deus. A gente precisa tomar muito cuidado, porque a religião ela fica batendo a nossa porta sempre. Então a gente tem que orar e pedir para Deus para que blinde a nossa mente, o nosso coração, para que as pessoas que ainda não vivem o que a gente vive, não olhem para a gente com esses olhares e falem, é uma pessoa muito religiosa. Não é o propósito de Deus, e eu acredito que não é o propósito da igreja, nem brasileira, nem portuguesa, nem internacional e muito menos mundial. Mas a vida com Deus é muito leve, Débora. Eu confesso para você que hoje, viver com Jesus tem me dado uma identidade nova. Eu sou uma pessoa mais acessível, mais alegre, mais feliz, mais comprometida, uma identidade renovada. Jesus é o nosso combustível, assim como as carrinhas, né, como dizem vocês, elas precisam de gasóleo, dos combustíveis. Jesus é o nosso todos os dias. Sem Jesus eu também chego embaixo e eu preciso Jesus. É como um grande amigo meu hoje, né? Ele já está com Jesus, o Fábio, falou assim, a gente precisa levar a nossa vida, o nosso evangelho de uma forma mais leve. Tem pessoas carregando de uma forma muito pesada. Esse não é o propósito de Deus. Precisamos aprender a viver de uma forma mais leve. Muito obrigada. Sim, foi muito bom fazer isso contigo. Sim. Amém. Eu que agradeço. Pessoal, é isso que o Bruno acabou de falar. Jesus, ele é leve, ele é paz, não é religião. Tu podes ter uma vida com Deus independentemente de qual for o teu pecado, qual for o problema que tu tiveres. Há sempre uma maneira, tu és sempre aceito da maneira que tu és e da maneira que tu estás. Amém? Amém. É isso? É isso. Muito bom, obrigado. Obrigado, eu.